Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre uma das maiores vitórias da história da medicina mundial e aconteceu aqui, em solo brasileiro, dentro de uma universidade pública, e eu vou te contar como cientistas nossos conseguiram que o mundo inteiro tentava fazer. Uma pessoa com a medula esmagada voltou a andar. É uma história de arrepiar, mas eu já aviso. Falarei sobre algo que também pode dar um nó no estômago. Eu vou te mostrar como a nossa burocracia, o nosso descaso político e a falta de visão de quem comanda o país conseguiram transformar esse ouro em cinzas. Pode parecer que eu estou exagerando, né? E sim, a bênção da descoberta tá aí, mas a gente deu de presente para o resto do mundo o que deveria ser a nossa riqueza, independência. É uma mistura de orgulho e revolta que você precisa entender, né, para compreender como o Brasil funciona, ou como ele também é impedido de funcionar. Mas vamos falar de luz primeiro, né? Coisas boas. A doutora Tatiana Sampaio e sua equipe na UFRJ. Imagine quase 30 anos de uma vida dedicada a uma única pergunta: como eu conserto o que o corpo diz que é inconsertável? A medula espinhal, quando sofre um trauma grave, é como um cabo de fibra ótica de altíssima tecnologia, né, que é cortado ao meio. O cérebro manda o sinal, mas não tem por onde passar, né? E durante décadas a medicina disse: acabou, não regenera. Mas é aí que a doutora Tatiana teve um insight digno dos grandes gênios. Ela olhou para a laminina, que é uma proteína que todos nós temos no útero, né, enquanto estamos sendo gerados na barriga da nossa mãe. E naquela fase, os nossos neurônios correm por pistas de laminina. E depois que nascemos, essas pistas elas somem. E o que ela fez? Ela conseguiu sintetizar isso em um laboratório por meio do recolhimento dessa proteína nas placentas e criar a polilamina. É literalmente uma ponte biológica, como se ela tivesse descoberto a arquitetura secreta que o corpo usa para se construir do zero. E quando a medula ela é lesionada, coisas acontecem, tragédias, né? Os neurônios morrem, forma-se uma cicatriz que vira uma espécie de muro e o caminho do sinal desaparece, falando de forma leiga aqui. E essa polilamina, é isso, né? Atua justamente aqui, reconstrói a estrada para o neurônio crescer de novo. E ela pegou nessa proteína da placenta e disse para o nervo: o caminho é por aqui. Isso é ciência de ponta, meus irmãos, e 100% brasileiro. E durante décadas, regenerar a medula espinhal foi tratado por muitos como um santo graal da neurociência. E laboratórios nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, todos tentando responder a mesma pergunta: dá para reconectar o cérebro a um corpo paralisado? E a resposta mais honesta da medicina até pouco tempo atrás era não. Poderia haver algumas espécies de estímulos, mas nada muito eficaz. Por isso que o que aconteceu aqui não é só uma vitória brasileira. É uma resposta para uma das perguntas mais difíceis da história da ciência, da medicina. E é aí que entra o Bruno. Em 2018 ele sofreu um acidente de carro brutal. Esmagamento completo na C6, que é uma vértebra um pouco abaixo do pescoço. E ele acordou tetraplégico. Pensa na cabeça de um jovem de 23 anos ouvindo que nunca mais vai sentir nada do pescoço para baixo. O Bruno não era um número de um prontuário apenas. Ele era um jovem de 23 anos com planos, rotina, independência, uma vida inteira pela frente. E depois do acidente, ele passou a depender de alguém até para as coisas mais básicas, coisas que a gente faz sem perceber, como coçar o próprio rosto, se virar na cama. E aí vem a frase, né, que destrói qualquer pessoa por dentro: você nunca mais vai poder andar. Alguém tem que dizer, né? Até que alguém comentou a respeito desse estudo da Tatiana e disse assim: pior que tá, não pode ficar. Então vamos colocar ele como um paciente, né, para esse estudo da doutora Tatiana, que já estava sendo conhecida por tentar buscar esse resultado por meio dos seus estudos e já estava, inclusive, até mesmo avançado, com bons resultados, tanto em animais
quanto em algumas pessoas que já estavam demonstrando movimentação no corpo que antes estava desligado. Aí ele entrou, né, no estudo da doutora Tatiana. Aplicaram a polilamina na lesão dele. E 3 semanas depois o Bruno conseguiu mexer o dedão do pé. E na entrevista que ele deu ali no Danilo Gentili, se eu não me engano, que eu vi uns 2 ou 3 vídeos, né, de reportagem e entrevistas, né, inclusive lá no Danilo Gentili, ele disse assim, eu pensei, né, mas o que eu vou fazer só com um dedão? Mas aquele dedão ali era o começo do milagre, né, o sinal que a ponte funcionou. A corrente elétrica do cérebro atravessou o abismo. E hoje o Bruno, ele caminha pelo campus da universidade, ele até corre, ele pode até pular, ele tem independência. O Bruno é a prova viva de que a solução para a paralisia foi inventada aqui, e a gente deveria estar em festa. Se você chegou até aqui e sentiu orgulho desse Brasil que produz esse tipo de mente, né, como a da doutora Tatiana, da sua equipe, esse vídeo ele precisa circular, porque a mídia muitas vezes foca no que nos destrói e esquece de quem constrói, né? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixe seu like, isso ajuda no engajamento, né? E assim o YouTube recomenda para mais pessoas. Agora vamos falar o que acontece quando o gênio brasileiro encontra um monstro da burocracia estatal. A doutora Tatiana pediu a patente dessa descoberta em 2007. 27 anos de pesquisa, ela teve que esperar 18 anos para o governo brasileiro dar o papel da patente, né? O INPE, que deveria ser o motor da inovação, agiu como um freio, né, de mão puxada. A patente foi sair só agora em 2025, ou seja, da proteção legal já nasceu morrendo. Mas a facada nas costas foi a patente internacional. Para você proteger uma ideia no mundo todo, você precisa pagar taxas. E entre 2015 e 2016, com os cortes de verba sufocantes na universidade, né, a universidade simplesmente não pagou. Alegaram falta de recurso. Olha o absurdo, cara. A gente gasta bilhões em fundão eleitoral, lagosta para os tribunais, emendas parlamentares obscuras. Mas o país não teve dinheiro para pagar a taxa que protegeria essa descoberta que pode ser chamada da cura para a paralisia. E o resultado? O Brasil perdeu a patente internacional. E você sabe isso que significa na prática? Que laboratórios bilionários na Suíça, nos Estados Unidos, na China, podem simplesmente ler o artigo da doutora, copiar a fórmula e vender a polilamina para o mundo todo. E eles vão lucrar bilhões em cima do suor brasileiro. E o Brasil, a universidade, os pesquisadores, o nosso povo, não vai ganhar um centavo de royalty. A gente entregou o ouro de graça, porque não tivemos a competência para pagar um boleto. A descoberta, ela nasceu brasileira, mas o retorno econômico vira estrangeiro. E não estamos falando de um mercado pequeno. As terapias para lesão medular movimentam bilhões de dólares todos os anos no mundo. Fiquei pensando, né? Você não crê que Michael Schumacher, que sofreu um acidente esquiando, já deve ter gasto milhões, quem sabe quase bilhão, em sua medicina, em seu tratamento? São décadas de tratamentos, equipamentos, reabilitação, medicamentos. Agora, imagine o impacto econômico de uma tecnologia que realmente devolve um movimento para um paciente, né? Se for aplicada, né, nos momentos iniciais, né? Tem um esquema aí que eu não vou entrar nessa parte técnica, né? Não é em qualquer pessoa que está paralisada há não sei quantos anos que isso vai funcionar, mas ainda assim, cara, é incrível. E isso não é só um avanço médico, é uma revolução da medicina e até mesmo financeira. Aí nós entramos naquela questão, né? Será que a indústria farmacêutica também haverá de permitir esse avanço, né? Porque sempre quando surge um avanço, seja na questão tecnológica, na questão a respeito do combustível, na questão a respeito da energia, o sistema econômico vigente, ele cria barreiras, né, para que a evolução, melhor dizendo, né, revolução não, a evolução tome espaço e consiga, né? Então, muitas das vezes a própria indústria farmacêutica acaba também criando barreiras para que as curas não sejam trazidas à tona, né? Pois assim eles haveriam de perder dinheiro
deixando de vender os seus remédios que são ineficazes, né? E para fechar o quadro da nossa humilhação, a doutora Tatiana revelou que, para não perder a patente nem aqui dentro do Brasil, ela teve que tirar dinheiro do próprio salário, né, do próprio bolso para pagar as taxas. Tirar do seu próprio bolso dinheiro no fim do mês para o Estado não roubar a própria ideia dela. Isso não é só má gestão, é imoralidade, é um projeto de país que parece querer nos manter apenas como vendedores de soja, minério, expulsando a nossa inteligência ou dando ela de presente para estrangeiro. Interessante, né, que foi justamente na semana de carnaval, quando o nosso país, o Estado, dinheiro de recursos públicos foram investidos numa festa ao longo do Brasil todo, que só gera morte, só gera destruição, só gera perversidade, depravação. Ou também na mesma semana onde a revista, não sei se foi a revista Veja, não lembro que revista que foi, colocou a Virgínia como a mulher mais, não é importante, esqueci o termo, mais relevante do país. Uma mulher que lucra com casas de apostas, que vende produtos de beleza com qualidade questionável, né? Mas que tem um excelente marketing. E quando ela vai depor na CPI das bets, nós vemos os nossos políticos que deveriam estar ali interrogando ela, querendo tirar fotinha ao lado dela. E o caso da polilamina é um resumo do Brasil, um povo resiliente, talentoso, que faz milagre com pouco, mas que vive sob o peso de um sistema que é um parasita da própria inteligência que o sustenta. E o mais doloroso é que essa história, ela não é um acidente. Não é a primeira vez que o Brasil descobre algo grandioso e não consegue transformar essa descoberta em riqueza, tecnologia, independência. Aqui a gente pode formar gênios, mas não forma um sistema capaz de sustentar esses gênios. A gente faz o mais difícil, mas depois o que é preciso a gente deixa escapar. E eu faço esse vídeo aqui com o coração dividido, pois por um lado há uma alegria imensa, né, pelo Bruno, pela doutora Tatiana, pela essa descoberta. Por outro lado há uma frustração, e eu sei que você que está sabendo a respeito dessa questão da perca da patente internacional talvez possa estar sentindo agora. E a pergunta que fica é, até quando a gente vai aceitar que o mecanismo brasileiro sabote o nosso futuro? A gente tem a faca, o queijo na mão, mas parece que as mãos que governam preferem jogar o queijo fora. Eu sou o Guilherme Zamba, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tô falando seja bem-vindo no final do vídeo, né? Mas, enfim, esse canal aqui é sobre cultura, sobre política, sobre cosmovisão, sempre baseada na minha cosmovisão cristã, mas com temas amplos e falando a respeito de coisas que me inspiram a gravar. Tem certos temas que podem até estar em alta que eu falei, putz, não tô a fim de falar sobre isso. Então muitas das vezes eu tô caminhando, né, fazendo a minha caminhada, cuidando melhor da saúde agora. E eu tenho até um grupo no WhatsApp que é só pra mim, né? Tá lá até com o pino pra ficar lá no começo. Sempre quando eu tenho uma ideia, porque às vezes eu não ando com um caderninho, né? Aí eu anoto lá ideias de conteúdo e eu escrevo. E eu pensei em gravar sobre esse tema. E por que eu tô dizendo tudo isso? Muitos dos vídeos, como por exemplo o vídeo de ontem, né? Que foi sobre nostalgia analógica. Tava desejando falar sobre isso e gravei. Nem sei se tá em alta esse tema. Então, esse canal, você vai conhecer um pouco do meu coração, da minha mente, né? Além das minhas músicas, que serão postadas aqui. Você encontrará elas no Spotify, né? Coloca Guilherme Zamba. Fora também que tem um outro projeto que é o Rima Teológica. E eu peço para você conferir os links na descrição desse vídeo aqui. Inclusive o link para o site do Rima Teológica, onde você encontrará as minhas camisetas edificantes que fortalecem o meu ministério. E também os links para as redes sociais, para o Spotify, enfim. Curta esse vídeo, comente. Se você não é inscrito, se inscreva. Assim você já está ajudando bastante o canal. Ok? Tamo junto. Que Deus te abençoe. E outra coisa interessante também é que essa proteína é chamada de a proteína de Deus, né? Pois ela tem um formato parecido com uma cruz. E eu sei que muitas pessoas podem querer espiritualizar, né, esse assunto, da questão da proteína ser em forma de cruz. Mas é interessante. E ao ser divulgada, propagada, tem até um sentido de marketing, né, de ajuda na divulgação.
A própria autora reconhece, né, e usa esse termo, né, a proteína de Deus. Não é errado, sabe? Aí eu fico de cara, né, que eu vi uns canais de ciência onde o cara do canal, né, ele parece que ele quer refutar, parece que ele não entende, cara. É uma dificuldade tremenda. E o cara quer falar, pô, por que proteína de Deus? E o cara quer usar o ateísmo dele pra propagar, pra querer refutar essa ideia da proteína de Deus. O cara não consegue nem entender, cara. Isso simplesmente é um termo que pode estar ajudando na divulgação do assunto. E o cara fica incomodado por ser chamado de a proteína de Deus, por ter formato de cruz. Cara, tem muito cara que é muito imbecil, velho. Deixa de ser fanático, velho. Deixa de ser extremista. Ok?